Fala galera, tudo bem com vocês? Boa noite. Pessoal, mais um pós-jogo aqui na Libertadores. Penharol 1, Corinthians também 1. Hoje assisti o jogo aqui em casa, nesse frio. E eu vou falar pra vocês, cara. Eu me surpreendi com a escalação. Eu achei que ia perder o jogo, ia ser feio. E cara, eu vou explicar pra vocês um pouco do jogo, na minha visão, é claro. E, e eu preciso falar de alguns jogadores em particular. Eu vi a escalação, né? O Diniz ele foi com um time praticamente quase todo reserva. Eu não iria com o time reserva, eu iria com o titular, não pouparia, que eu acho que você tem que poupar pro brasileiro. Devia ter feito isso, tivesse mais ponto. Mas como eu falo, o Corinthians nunca tem planejamento de nada. Aí eu vi lá os refugos, né, que são os nossos reserva. E eu quero destacar alguns reservas, eu acho que soube aproveitar. Eu acho que teve decência em aproveitar o jogo. O primeiro deles foi o Pedro Milas, eu gostei do jogo dele, eu acho que ele pro ataque ele não é aquele cara que sobe muito, mas ele ajuda bem defensivamente. Só no final do jogo que errou os dois passes ali, mas já todo mundo já estava errando passe ali, que já bateu cansaço, bateu já o desespero. Então eu gostei muito do Pedro Milas. Eu acho que se ele pegar um ritmo de jogo, entrar mais com frequência, você pode ter certeza, é um ótimo reserva, é um ótimo lateral. Eu gostei dele. Cara, o André, eu vou falar os positivos e os negativos dos jogadores. O André, eu não sei o que aconteceu com o futebol dele, cara. O André com o Matheus Pereira. Porque tudo que eles tentavam fazer, errava. O André teve uma chance ou outra ali, deu uma ajuda no ataque, arrancava um passe ali, o outro. Mas, cara, aconteceu alguma coisa com esse futebol do André, cara, que não sei. Não sei o que aconteceu. O Alan é aquele jogador que, cara, desde aquela expulsão, é um cara que eu não prefiro nem comentar. Eu peguei um nojo dele, um nojo. Cara, ele pode fazer um gol da vitória que a minha. O meu sentimento por ele acabou, cara. Eu quero que ele suma do Corinthians, cara. Entendeu? Aí veio o Zacarias Labiar. Cara, ele começou a jogar bem a partir dos 20 minutos em diante. Porque daí ele começou a aparecer mais no jogo. Então você vê que ele tem alguma coisa para oferecer no time. Não é um jogador aleatório. Vocês veem isso. Ele não é um jogador, aquele jogador aleatório. Eu gostei, acho que do futebol dele. Ele precisa também de ritmo. Entendeu? Como o Lingard tá tendo hoje também. Péssima partida do Lingard, cara. Sem. E o Zaka, ele achou um gol ali, cara, que eu acho que ele estava precisando desse gol para dar uma moral para ele. Entendeu? Para dar uma moral. Eu acho que ele precisa entrar com mais frequência, dar mais minutagem para ele. Não é entrar aos 40, aos 35. Não, cara, você tem que colocar ele a partir dos 15 minutos do segundo tempo, cara, para você começar a ver o futebol dele. E eu quero destacar o cara que aproveitou essa chance. Caio César. Cara, o Caio César, ele não teve jogo ruim. Não teve. Foi claro, as lesões dele atrapalhou muito ele. O próprio narrador falou isso. Cara, mas ele não teve jogo ruim. Ele entrava muito no final de jogo, essas coisas. Então, quando tá no final de jogo, é meio que todo mundo já tá cansado, cara. Então, o Caio César, eu gostei muito dele. Eu acho que, cara, ele foi muito essencial ao ataque. Eu acho que o Corinthians ganha com isso. Porque é um cara que quebra as linhas de defesa do adversário.
E o gol, nada mais e nada menos, saiu dos pés dele, cara. Quebrou ali a linha de defesa. O Cone Raul foi lá, meio ricocheteou e o Zaca foi lá e fez o gol. Então o Caio, ele conseguiu, eu acho que aproveitar essa chance, porque como eu falei pra vocês, eu acho que era um jogo que o Corinthians precisava ganhar. Ah, mas a gente já tá classificado. Cara, não interessa. Eu quero decidir os meus jogos em casa. É onde é a nossa fortaleza. Entendeu? E foi assim na Copa do Brasil e o Corinthians conseguiu só no último jogo, que foi fora, né, que foi no Maraca. Mas é assim, gente. Pra mim o Caio César foi bem. Acho que ele mostrou pra que veio. Acho que pra fazer uma concorrência ali com o Dieguinho. Eu gosto também do Dieguinho. Hoje não jogou bem, mas eu gosto de um jogador assim. Né? A gente tinha o Thales Trágico, mas não fazia nada. A gente tinha, não muito tempo atrás, o Wesley. Só que o Wesley ele não conseguia concluir. O Caio já consegue concluir melhor os dribles. Então ele tem mais essa noção. Entendeu? E eu gostei do jogo dele. Pra mim, o melhor jogador em campo. Ele juntamente com o Zaca. Né? Assim, foram os dois caras que eu acho que mais aproveitou as oportunidades. Entendeu? O Pedro Milas, pra mim, ficou em terceiro. Porque, cara, ele aproveitou. Eu acho que, assim, como eu falei, gente, o cara praticamente tá jogando o segundo jogo. Então, e ele tá jogando com o ex-clube dele. Então, cara, eu gostei. E então o Corinthians, ele né, começou de um jeito apagado. O Penharol precisava do resultado. O Penharol tava indo em cima. Aí, por uma falha de marcação, adivinha de quem? Ele mesmo, Pedro Raul. Uma falha de marcação dele, se eu não me engano, foi com o Alan, que não marcou certo ali o Alan ou o Matheus Pereira, não me recordo. Foi lá, eles fizeram 1-0. Falei, puta que pariu, de novo. Falei, gente, vai ser 3-4-0 esse jogo. Porque o Penharol tá precisando do resultado. E eu falei, gente, o Penharol é encardido, cara. Eu falei isso no primeiro vídeo. Cara, o Penharol, a gente ganhou de 2-0, mas o Penharol tem história nessa Libertadores, cara. O Penharol, ele tem 5 títulos, cara. Ah, mas é década de 80, cara. A gente tem um título. E a gente é quem na fila do pão, perto do Penharol, cara. Então, cara, eu falei, mano, já era. A torcida ali em cima, a torcida que cantou, que vibrou, gostei da torcida do Penharol, cara, torcida legal, apaixonante. Eu falei, gente, já era. Aí o Corinthians, a partir aos 35, começa a subir a marcação, porque o Penharol praticamente, ele recuou o time. Entendeu? Deixou o time do Corinthians jogar, porque falou, já temos o resultado, é só a gente administrar. Eu falei, cara, o Corinthians tá sem armador, cara, o Corinthians não vai conseguir. Então o jogo foi isso. O Penharol era o jogo da vida. Aí dava raiva que a bola caía em cima do Pedro Raul. O Pedro Raul errava tudo, gente. Gente, o próprio narrador falou e eu fiquei envergonhado, cara. Quem assistiu pela ESPN falou assim, o Pedro Raul é a primeira Libertadores que o Pedro Raul joga. Olha o nível que é o time do Corinthians, cara. Primeira Libertadores, cara. Pra um centroavante. Isso é ridículo. É ridículo, gente. Desculpa falar. Cara, eu não sei o que essa diretoria doentil tem com esse Pedro Raul. Vende, empresta. Cara, janela do meio do ano. Empresta aqui pro Brusque, pro Guarani, Ponte Preta. Cara, pro Amazonas, qualquer time, velho. Mano, mas esse Pedro Raul não pode estar mais vestindo a camisa do Corinthians, cara. Cara, é um cara horrível. É horrível esse cara. Desculpa quem gosta dele, cara. Ele é só bonito, é só modelo. Se bem que nossos dois centroavantes, eu vou falar a verdade pra você. A gente já vai falar do Yuri Alberto. Eu acho que pra gente ser pré-requisito pra ser centroavante do Corinthians, acho que você não precisa saber chutar. É só você fazer lente nos dentes, ter olho bonito e cabelo bonitinho. E um sorriso bonito, acabou.
Esse é o centroavante do Corinthians. Ah, não precisa chutar. Não é obrigatório. Então, cara, diretoria, pelo amor de Deus, tira esse Pedro Raul, cara. Tudo que esse cara tentou fazer. Cara, a gente entrou com 10 jogadores. 10. Não, com 9. Que o Matheus Pereira também foi outro que, cara, é um cara que tá decepcionando todo mundo, velho. Tá me decepcionando. Eu botava fé nesse Matheus Pereira. Eu falei, caramba, ele vai ali fazer com o Garro uma dupla boa, velho. Mas, irmão, tá ruim, cara. Então o jogo, né, o Penharol, ele largou depois mão também. O Corinthians tomou um gol idiota. Depois o Penharol só teve um gol mal anulado, bem anulado, desculpa. Não fede nem cheira. Então, gente, esse jogo, o primeiro tempo foi isso. Então deu mais Corinthians né? Foi um jogo controlado. Arbitragem também eu gostei, cara. No final eu vou falar disso. Então, assim, foi um jogo bem controlado. O Penharol fez o gol, né? Se eu não me engano, aos 19, algo assim do tipo. Fez o gol, recuou o time inteiro. Aí o Corinthians se tocou, né? O Caio César começou ali a movimentar, quebrar as linhas. Aí o André começou a aparecer mais. O Labiar começou a aparecer mais. Aí foi aí que foi construindo uma jogada ou outra. O segundo tempo voltou. Foi com a mesma coisa, porque o Penharol, ele não atacava mais. Só que daí o Corinthians lá, ó, macetando só. Né? Finalização, umas bolas erradas do Pedro Raul, que eu vou falar a verdade. Então, foi indo. Aí saiu o gol. Falei, pô, beleza, saiu o gol. Aí o Diniz ia mudar o time. Aí o Diniz, né, deixou mais um pouco, mudou o time. Claro, ó, óbvio, cansado. Quando saiu o Pedro Raul, eu dei graças a Deus. Falei, graças a Deus, o Pedro Raul saiu. Ô, glória! Era melhor ter deixado o Pedro Raul. Cara, o Yuri Alberto perdeu 3 gols. 3 fuck gols. O último, eu acho que o penúltimo gol que ele perdeu, dava pra fazer, cara. O último, que ele deixou 2, eu falei, cara, ele vai fazer ou ele vai tocar a bola. Não. Ô Yuri, eu não sei se esse vídeo vai chegar. Yuri, se você já falou que seu objetivo quer ir pra Europa, irmão, vai com Deus. Porque pro Corinthians, cara, a torcida tá tendo muita paciência com você. Você já tá perdendo muito gol. Esses gols que você perdeu hoje, na última rodada, dependendo como que vai ser as combinações de resultado para a classificação geral, vai fazer muita falta. E você vai ser o culpado. Eu não tô brigando, não tô xingando. Cara, eu acho que você foi muito útil. Só que assim, Yuri, nos últimos jogos você tá tomando decisões tudo errada, cara. Tá tomando decisão errada. Você foi muito infeliz na sua entrevista. Legal que você foi homem. Chegar aqui, tá querendo novos desafios. Mas, cara, só que agora isso vai virar contra você. Vai virar contra você agora. Você perdeu 2 gols, cara. 2, 3 gols ali na cara. Se bem que o Pedro Raul, se fosse ele, também não ia fazer. Tudo bem, o Pedro Milas perdeu um gol na cara, mas vamos lá. O Pedro Milas, lateral. Yuri Alberto, centroavante. Qual que é a sua função? É fazer gol. Você perdeu 3 gols, cara. Ridículos. Yuri, pelo seu bem, saia pela porta da frente. Não saia pela porta de trás. Você quer ser negociado? O meio do ano tá aí. O meio do ano já tá aí. Ó, cara, eu não quero realmente ficar mais no Corinthians. Cara, se puder não me escalar, ou deixar eu só pro segundo tempo, pra mim já tá bom. Mas, cara, infelizmente, acho que a sua história já tá acabando no Corinthians. Porque você perdeu 3 gols. E eu acho que assim, não é só pelo jogo de hoje.
é pelo jogo, os jogos que tá já uns 3, 4, você tá perdendo muito gol, suas decisões tá tudo errada. Então assim, Yuri, obrigado por tudo. Obrigado mesmo, de coração. Aí entrou o Lingard. Cara, o Lingard também é outro que errou tudo, cara. Errou tudo, 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 tudo. É o que eu falo, gente. É jogador que a gente acha, pô, na Premier League não jogava nada, mas aqui do Brasil vai detonar, porque é outro tipo de campeonato. Não. Uma bosta. Então, cara, eu acho que, velho, meio do ano, o Corinthians sem dinheiro vai ter que contratar um ponta pro lugar do Memphis, que pra mim é outro tchau, e um centroavante. Que daí tem que se... Um não, dois. Se livra das duas perebas, mas coloca dois centroavante bom. Pelo menos. Beleza, pessoal? Então é isso. Foi 1-1. Eu acho que um empate, pra mim, foi ruim na parte da classificação geral. Porque daí a gente não sabe como vai ser essas oitavas de finais, essas chaves. Então, o ponto que a gente está perdendo hoje, eu acho que vai fazer um pouco de falta. Tudo bem, eu acho que esse jogo dava para ganhar contra o Santa Fé, não por conta da altitude, um pouco, né, no caso. Mas esse jogo dava para ganhar, dava pra gente fazer uns 2-1 ali, se não fosse pela meba do Yuri Alberto. Beleza, pessoal? Então é isso, pós-jogo foi isso. O Corinthians jogou, eu falo assim, gente, num contexto geral, o time reserva foi um desastre? Foi um time nota 6, nota 7, tá, nota 7. Quem aproveitou as oportunidades, aproveitou. Quem não aproveitou, pra mim, é banco eternamente e vai ficar ali. Essa vai ser a... Pra mim foi um time nota 7. Não foi aquele time, mas eu achei que seria um desastre. Né? Porque pelo menos a zaga central ali sustentou, que é o Gabriel Paulista, que é outro também que a uma hora ou outra aí tá deixando a desejar, e o nosso Gustavo Henrique. Pra mim, partidaço. O Hugo Souza não teve aquelas defesas, entendeu? Que o Penharol não subia muito pela qualidade do time, não foi por conta que o Corinthians soube fechar, mas pela qualidade do Penharol, porque se fosse um time mais cascudo, se fosse um time mais nojento para jogar, você podia ter certeza, eram uns 2-3-0 ali, fácil, 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 com a zaga que a gente, né, pelo meio de campo que a gente tinha, que tava todo mundo perdido. E pessoal, na questão de pós-jogo é isso, né, que eu tenho que falar pra vocês. Como falei já do Yuri Alberto já, então é um cara que infelizmente eu falo pra vocês, fora do Corinthians. Um ponto pra mim, como eu falei, um ponto pra mim não tá ruim, mas poderia ser 3 pontos, que seria melhor, porque dava pra gente buscar os 3 pontos. Pessoal, eu vou esclarecer um assunto, vou deixar esse pós-jogo um pouco mais longo, mas se puder vocês assistirem. Vocês perceberam que eu parei um pouco de postar vídeo de segunda, quarta e sexta? Porque, assim, como eu estou começando novo no YouTube, eu lancei 2 tipos de assunto e eu meio que analisei qual que estava enganjando mais, onde eu estava me desenvolvendo melhor. E eu acho que quando eu estou falando do Corinthians, está dando mais engajamento, onde meus views estão mais fortes. Então, os assuntos que tinham de segunda, quarta e sexta, agora vai ser especificamente sobre Corinthians, ou seja, eu vou dar uma filtrada nas informações, né, eu leio informações e vou fazer um resumo, entendeu, das informações. Então, tudo que era relacionado à política, hoje não vou fazer mais, porque eu acho que não gerou muito engajamento, mas nada que me impeça
um futuro próximo, ele tá fazendo. Tanto é que o nome do canal vai mudar para algo mais relacionado pro Corinthians. Então, eu vou falar só de Corinthians. Então, os vídeos vai manter pós-jogos e de segunda, quarta e sexta. Daí eu vou pegar as melhores manchetes e vou fazer um resumo, entendeu? Um bate-papo. Beleza, pessoal? É só isso. Eu acho que o que eu tinha que falar era mais isso. Eu agradeço muito a vocês pelo apoio, pelo carinho. Só por favor, deixa o like, compartilhe o canal, né? Vamos estar rumo aos meus primeiros 100 inscritos. Tá difícil, mas eu sei que Deus está na frente. Beleza, pessoal? Forte abraço, tamo junto. Valeu, vai Corinthians.